Bom dia, ouvintes, telespectadores, GMN, Nebedit, Nebel acompanha o programa de né. A Sorumalum Fale Rohau, expedito Dias Ximenes e o programa Grande Entrevista. Ouvintes, telespectadores, e todo atene katak e o processo político cidadão, se te acompanha os mídia social e te acompanha os notícias nebelao e a reilaran. Povo orne sente hakmatek, povo moris de estabilidade nelaran, governo lá na atividade, quarta legislatura do Parlamento Nacional, halau na fatinha atividade na Sabaibai, mas bem, e as opiniões eu liliu com a interpretação Constituição da República, liliu e a diferença de ideias com o artigo 106, artigo 85, com o poder canar Presidente da República, nós formação do governo. Também, o general, no estúdio 2 de GMN, Sr. Dr. Avelino Coelho, hanesan líder político foi saída, hanesan jurista timoronida, nebe ser muito coita e tem programa grande entrevista hoje, e em direto nós, o Sr. Dr. Padre Júlio Crispin, e a Praia dos Coqueiros, nebe ser muito coita e a programa grande entrevista dele. Calandiac, Sr. Avelino, Calandiac, Sr. Padre Júlio Crispin e a Praia dos Coqueiros. Doutor Avelino. Calandiac e obrigado, Barak. Itarekata a situação política orçamental, itarekata a situação orçamental lá o hakmatik, estabilidade e segurança, o povo sente que está lá o dia, mas bem ia balung itabara que halamos análise e interpretação com a Constituição da República, liu e artigo 106 com a canar Presidente da República e mos com a formação do governo. Hanesan jurista timoroan ida, debe nemos observador político de belatetan, líder político, onde sai doutor nia Hanoin ou interpretação com o artigo 106. Bem, obrigado, Barak. Calandia, que é prazer e a cara nós agradece a oportunidade e o convite para mais farmos ideias balo. Artigo 106, artigo ida que polêmico. Artigo ida que há moço interpretações. Sim. Por exemplo, em debate de primeiro-ministro indigitado pelo partido mais votado. Sim. Ou aliança de partidos políticos com maioria parlamentar. Agora, quando tem leitura conjunto ida, homos, artigo 6, que não é, por exemplo, e a lei dos partidos políticos, e a lei eleição Parlamento Nacional. Então, e a opiniões balo, tenta interpretar nessa né. Sim. Até te catek, compreensão da aliança de partidos políticos com maioria parlamentar, né? Alianças de mesma que estabelece, ou coligações de mesma estabelece antes das eleições. Quer dizer, nem balo foi leitura idané. Agora, bagira foi leitura idané, a tua caratete catak, alianças ne bem estabelece depois das eleições, né? Lá e a validade, ona. Que é a luz. Sim. Se cara que está lendo dia, e tenta compreender dia Constituição, nia lá expresso, lá colhia claro, que aliança de partidos políticos com maioria parlamentar, né? Artigo 106, né? Lá halo explicação de que cliam. Também íamos opiniões balo, que aliança de partidos com maioria parlamentar, né? Belemos halo depois das eleições. Tanto lei partidos políticos lá colhia com a limitações, né? E tinha lei eleitoral do Parlamento Nacional, mas colhia com a coligação, mas lá halo expressão claro com a batirane. Também é moço interpretações, mas bem, interpretações nem tem fatuais las calai. Se ita moço opinião ita dihankata aliança de partidos políticos com maioria parlamentar, a tu refere a coligações que estabelece antes das eleições, então estamos invalida coligações de mesma que estabelece
a forma sétimo governo constitucional. Também, e artigo 106 diz partido mais votado, neste caso, Fretilin e mais votado, e a direito, e a legitimidade, e a legalidade a forma governo. Belhalomos, quando a reta maioria parlamentar, mas está íamos esforços a halo tentativas de coligação, de inclusão, nomos de incidências parlamentares. Quer dizer, né, lo que dá então, interpretação e hoje nebe hau temene, lá ite valorona. Também mas kita tem maior interpretação kata e artigo 106 né, e nia interpretação nia e a eficácia relativa. Lolos né tem que legislação complementar para halo abordagem cliente para lá suscita interpretações nebe oi. Mas bem, ita aranga hoje interpretação kata tuir haunia interpretação mos artigo 106 ne foi opção ita halo interpretação gramatical mos nebe dihan partido mais votado ou aliança de partidos políticos com maioria parlamentar. Então, e bahira sétimo governo ne constituído baseia ba coligação entre Fretilin e Partido Democrático. Sim. Coligação com intenção a reta maioria parlamentar. Mas como lá to, Constituição lá está cadalan kata clabele ia governo minoritário. Também me ligamos diretamente ao artigo 109, nebe loquemos possibilidades. Se cari programa nela rejeitado, escola, badala rua, governo ne la monu. Mas quando programa de governo badala ida rejeitado, ba pela segunda vez, maka rejeitado tan, quer dizer, ela consegue reta maioria parlamentar a sustenta a aprovação do programa de governo. Então, quer dizer, e nem artigo 116 ne foi interpretação da lei. Bahau interpretação de ancata e a opção ou. Então, primeiro. Mas seu doutor, e a interpretação seluk, ne batete katak o artigo 106 a linha A, ne batete katak o primeiro-ministro é indicitado pelo partido mais votado ou ne significa katak ida primeiro ne labele mak ou. Mas ia balong katete katak se nia labele maioria parlamentar, consegue nesse itatete, mas automaticamente vai ir segundo mais votado. Compressão dele cai para ir artigo 85, se bele ita relaciona com artigo 85. Artigo 85 de competências próprias presidente Ninia. Sim. Autonomia não imposta. Sim. Primeiro-ministro indicitado pelo partido. E nela dia mais votado. Partido dele. Pelo partido ou aliança de partidos com maioria parlamentar. Ne interpretam isso. Agora, e nem maca é uma moço opiniões oi. Sim. Bahau hau tenda tu compreende que quando vai ir dia pelo partido, lo que dá lá é governo minoritário, né? Também ele é mais votado na escola. Sim. Agora, e do artigo 106, mais votado mas não significa que tem maioria simples. Da labara guitarrona né, é uma dihan kata, manam 23, maioria simples não. Maioria simples, né? 33, né? Agora, mais votado, né? Katak, partido não retam votos barakliu siracelo, nia maka ia direito uluk, a tu forma governo. Se carik nia labele, maka bele bolo fali, segundo mais votado para forma governo. Agora, e aí tem situação, partido mais votado estabelece coligação, forma governo, só que lá consegue maioria parlamentar. Também é que está ela em riscos, vai ir lori programa de governo ba ia Parlamento Nacional. Também ita artigo 109 ita adopta onda valores balo, princípios balo que dia ba democracias mais avançadas, sociedades ou comunidades políticas também avançadas liu, mas ba itanian carisida bele. Também agora, também não é uma situação de moço, bahau, não encata interpretações oi moço, valores nem agora ita coco kata valores nem ita foti kata programa de governo ita lori ba parlamento na escala
Lalu ita loriba apresenta date na escola. Mas bem, legislador ne bem no momento que a Constituição níamos lo que for possibilidade ida né. Sim. Kata antes debate remata, qualquer bancada bele apresenta moção de rescisão. Que nem ita adopta valores equilíbrio dos poderes, ita adopta valores democracia ne bem macar. Dia, bem, então, como agora mos polêmica, how hanoi kata dia. Interpretação oi é mais testing ba itania democracia, ba itania maturidade política, porque da labara que teriam kata todo tem cumprir constituição, mas itare fali kata rescisão do programa de governo, ba da rua maka governo nemono la dia lá constituição fodala na escola. Também how entende dia kata valores, né? Bahiri ita tama valores, princípios ne itania constituição. Sim. Quer dizer, ita tem consistente na escola. Sim. Também mau ni hare kata ita ela processo de evolução, ita ni democracia nerasi, ita ni sistema político. Então, bahira programa governo maka parlamento rejeita badala rua, governo idamono ne constitucional ela. Laos inconstitucional. Se how relaciona itu con aba se governo ne mono nelos problema paz, problema estabilidade. Se how se bela turi tuan con a declaração mau bot sarana nian ia liur nia fosai katak. Se governo ne mono karik tanto los problema paz, problema estabilidade, problema segurança, mas be problema constituição. Se doutor bele hola significado husi declaração mau bot sarana nian ne significa kata constituição ne ita tem tau ia aceleta. Então, e nem tem que rebotar rua. Ida constituição da escola. Então lei ina ne fodalang escola. Portanto, o governo da MONU troca fala governo ida ne constitucional também tuira trâmites constitucionais. Ora questão paz, segurança ne buat kata kita. Sim. Belemos é mahamla que é tudo malo depois quando nia escala bot e também de lá ia paz, lá ia estabilidade. Laos também tuir trâmites constitucionais o governo e da MONU moço conflitos, moço problemas, ne buat kata aqui. Da maneira que a Hanoi kata sociedade Timor, e tem povo nia evolução de que teve zona, nia maturidade ona para agora e todo. Tanto jovens e todo tem que tentar compreender que agora também ela e as regras do jogo. Tam ita duni mak cria princípios sirane. Escola. Tam maneira hoje em dia se fosse ita ulukalo constituição, ita dia ita lori programa de governo ba apresenta de escola. La liga local dalam para atal rescisão kanasa. Ou la liga mo susu voto de confiança. Mas valores princípios ne bem itania legisladores sira itania constituinte sira momento halo ne valores que dia valores ne bem e países mais avançados, por exemplo Portugal ne bahira Partido Social Democrata ho CDS quando ninha programa rejeitado, presidente Bolo fala Partido Socialista vai formar o governo, situação lá normal. Também morreu até que itania sociedade mas começa agora a interpretações em itania Constituição obriga a todo para ler Constituição. A tu compreender los itania lei ina nem princípios de saída, sa trâmites magnetau e haneba, então how hanoi katak. Governo ida mundo troca o governo ida, lá é implicação para paz e estabilidade. Mas doutor Hare katak tamba tuir opinião balong katak lá é tandalan se governo sétimo governo tamba la preenche requisitos constitucionais tem que mono tamba la tuir lá é a maioria parlamentar, mas lá é oitavo governo sem eleição antecipada. E tinha constituição e nem omisso, nem ela colhe claro quando pode nem escola. Lá dia kata quando programa governo rejeitado para a rua e artigo 112 dia quando implica demissão do governo ida maka quando programa governo rejeitado para a rua. Mas nem ela dia fala dia kata quando programa governo rejeitado mas governo nemono baqueda cidadã be.
Também que tarei tem práticas constitucionais italianas, hoje 2007 mas agora, por exemplo, ia 2015. Bahia primeiro-ministro, quinto governo resigna. Escala. Sim. Presidente belo baseia a proposta, belo nomeia fali novo primeiro-ministro na BKR, sexto governo constitucional. Quer dizer, né, e tabolo de práticas constitucionais. Também da nema que tem que tenda a tu compreender competência serne. Ida e te colhe quando o governo mono na escala. Também artigo 86 né, colhe fali com a dissolução do parlamento. Do parlamento. Escala. Bebê competência presidente nem quanto a outros órgãos. Escala. Quer dizer, artigo 8 atubar eleições antecipadas. E artigo 86 né, condições materiais. Grave crise institucional que ela permite a formação de governo ou a não aprovação do orçamento geral do Estado. Liona 60 dias, presidente Bele dissolve o parlamento. Mas bem tem que nós considerar artigo 100. Nebe de arrancata Parlamento Nacional Bele dissolvido 6 meses. Posterior, 6 meses posterior na eleição. Então, quer dizer, Idanemaca ita tem que considerar, Idanema ita bolo trâmites constitucionais. Portanto, sobre eleições antecipadas, bahira quando o presidente dissolve o parlamento, tuir trâmites também é artigo 86. Agora, governo mono tamba ninia programa lalio, governo mono tamba moção censura, governo mono tamba pedido voto de confiança e da lalio, governo mono tamba primeiro-ministro resigna e tanto presidente ia dalan bele alternativo. Ok, doutor, ita hamutu klaiho docente direito Universidade de Timor-Leste, doutor Júlio Crispim. Boa noite. Seu doutor, nessa docente. Boa noite. Nessa docente direito, nessa docente ba direito e a Universidade de Timor-Leste, UNTL, e estamos com opinião nebe foi interpretação com a artigo 106. Depois de doutor acompanha o doutor Avelino e a discussão idane, a cara que tem doutor na interpretação do artigo 106. Por favor, doutor. Obrigado, Barak. Boa noite para telespectadores Sira e para senhor Espírito e estúdio. Nós para a doutora Avelino e estúdio. Ita precisa completar malo com a interpretação artigo 106. Sim. Por favor. Doutor, até te diangkata. E o artigo 106 nene ita hasai elementos ou conceito jurídico hard importante nebe makbele fo compreensão profundo ba ita konaba artigo 106. Primeiro conceito marca a indisitação do primeiro-ministro. Segundo conceito, marca Conabá, partido mais votado. E terceiro conceito, Conabá, aliança dos partidos. E quarto conceito, Conabá, maioria parlamentar. Conceito Hadne, marca for sentido baita, a tuita bele, halo interpretação de dia, Conabá, artigo 106. Ita husi segundo conceito, Russo partido mais votado, ninha competência, ninha legitimidade, ato indizita primeiro-ministro, a condição que nós tem que ir a maioria parlamentar. Ato nível assegura governação nebe mais estável. Se o partido mais votado marca
lá consegue retan maioria parlamentar, ita hakat Bahia segunda alternativa, partido mais aliança dos partidos. Aliança dos partidos nemos precisa ir a maioria parlamentar. Sim. E aliança dos partidos, né? Sim. Tem que ir a maioria parlamentar, a tomos vele assegura estabilidade na duração do período constitucional para Tinalimanyan. E a interpretação é bem duvidosa, é bem ambígua, é bem partícula ou, é bem entre segundo conceito no terceiro conceito. Partícula ou iranese interpreta o sentido relação ou o sentido separação, kata alternativa absoluta. Então, ihane fodalang atu halo competição entre partido mais votado, ho aliança dos partidos, atu irane bema que retan uluk maioria parlamentar, ho de forma governo. Mas irane la os sentido nebe maka itabele retan ia balos. Sentido ira seluk, husineba ou ne fo sentido relação sentido relação de dependência, ou seja, alternativa relativa. Kata, partido mais votado lá consegue retan maioria parlamentar, nia halo aliança dos partidos, atubele e a maioria parlamentar assegura estabilidade governativa. Neduri, minha conclusão, kata, esse artigo 106, né? Partido maioria, partido mais votado, nia mesa clavel halo maioria parlamentar, nia halo aliança, ho partido selo, atu retan maioria parlamentar. La os, partido menos votado, maca halo fale competição, ho di retan maioria parlamentar, atu assegura estabilidade governativa. E Husirane retan ona partido nebe maca consegue retan maioria parlamentar, maca foi passava a segunda parte artigo 1 ninian conava nomeação nomeado pelo primeiro-ministro. E Husirane makita foi bele liga vai artigo 85 nebe primeiro-ministro nebe indisitado a legitimidade do partido político ninian passava nomeação no fosse nebe nudar competência no legitimidade presidente da República ninian ato ba primeiro-ministro ato não é bele continua halo formação segundo ba governo. Se menos ira menos votado né, mas depois tinha forma fale aliança para maioria parlamentar. Bele calai, se bele avança nessa alternativa. Alternativa da nene, alternativa competitiva. Use primeiro sentido da partícula O. E da nene, se ita usa primeiro sentido, use partícula O, nebe maka for sentido ba relação competitiva, e da nene, ita viola princípio lubukira. Ita viola princípio da democracia, nebe maka exige voto povo ninia maioria né? Ita viola princípio da justiça, nebe maka lolos ne foba ida nebe mais votado, ita lá fo, e depois nós viola princípio da segurança jurídica, nebe maka permite ato partido
mais votado cria estabilidade governativa. Ok, obrigado. E se ita hili primeira opção, Sim, então, primeiro sentido, ita viola o princípio Lubukira. sim, Se ita hili segunda, maka lá cumpre maioria parlamentar, ita viola de princípio princípio da segurança jurídica. ok, obrigado. E Gucida, né? E o sétimo governo constitucional, né? Sim, Partido mais votado, la prensa, maioria parlamentar, halo fale aliança, sim, o partido mos, la prensa maioria parlamentar. sim. Idane Ok. aturian saída. Idane aturian kata lá consegue prensa requisito com a maioria parlamentar e a relação com Sim. lá verifica segurança, princípio da segurança jurídica. Ok, obrigado. Mas bem, presidente da República Sim. usa ninha competência, Sim. onde halo verificação tinha requisito artigo 106, Sim, liga ao artigo 85, sim, ni halo reserva política, não mos halo expectativa jurídica, cada depois de indicita primeiro-ministro, Sim. forma governo, lori programa vai ao Parlamento Nacional, nie vele convence partido siracelo que é parlamento, Sim. ato for voto maioria, vai programa na BMK, governo apresenta e a Parlamento Nacional. ok. Infelizmente, Sim. reserva política idane, nomos expectativa jurídica idane, lá realizado ia apresentação, no apreciação, programa governo nia ida primeiro né. Yeah. E a possibilidade de atual apresentação, a segunda vez. segunda apresentação do programa governo. Sim. E também bela expectativa idane bela moço. Belemos. O la bela moço depende da negociação na bem, mas bela acontece e o Parlamento Nacional e a segunda apresentação na apreciação do programa governo. Obrigado, Dr. Padre Júlio Crispim, vai ter a interpretação. How for opinião ituan ba atubele for apreciação ou esclarecimento ruma com a saída da interpretação se Dr. Crispim, Júlio Crispim. Bem, e aí há interpretações diversas, né? Sim. Por há correlação Sim. com o artigo terceiro coto. Sim. Por exemplo, hoje em dia se mais votado e tá for fale menos votado. Sim. E tá lá o princípio democracia, justiça e sim. Agora tarefa a intenção legislador sira momento halo constituição sira colher artigo 106. Sim. Primeiro-ministro indigitado pelo partido mais votado ou aliança de partidos políticos com maioria parlamentar. Sim. E depois de fale, por exemplo, artigo 109. Sim. Rejeição do programa do governo. Escola. E nós vamos prevê. La prevê. Quando prevê, porque foi opção. Quando ida la bele, ida selo bela avança. Ou ida nebe avança do ni nebe mono, mas nebe halfon o governo foi ainda fale. Que ia na fati opções de formação de governo para garantir na fati o regular funcionamento das instituições democráticas. Também imitaria artigo 112, vamos e a condições do Buguanida. Implica demissão do governo, o início da nova legislatura, né? O processo normal, para ir a eleição outro, o parlamento foi tomar posse, o governo né, demitido. Sim. Depois ia a linha vemos de Ansané. Vai ir a pedido de resignação, primeiro-ministro Niam, presidente Simo, o governo Mono. Tem forma fale, o governo foi. E depois de Amoscata, por exemplo, quando o primeiro-ministro incapacitado, lá ia condições a tu halau ne canar. Sim. Mas o governo demitido. Sim. E da fala que dia quando voto de confiança ainda laliu, pedido de voto de confiança. Mas laliu implicamos demissão do governo. Depois vai ir o programa governo rescisão da rua. Implicação o governo mono. Sim. Se cai que te cair interpretação condições CNB condiciona o governo ainda demitido, agora itarebe dane. Se cai
mas lá que dalam a formação de um novo governo, sim. funcionamento de instituições democráticas, né, lá o halo não sabe. Também a interpretação e de partícula ou NB amo até né, ou né, sim, ou né quer dizer optativa, sei lá ainda né. Lá os kata primeiro mais votado forma lá reta maioria parlamentar, sim, também e tem a constituição implicitamente belemos lo que dá lá governo minoritário. Mas o governo minoritário não é que tem que reta apoio parlamentar. Também aprovação programa. Sim. Pedido voto de confiança. Mas se é governo minoritário, lá é a maioria parlamentar, quando nem solicita voto de confiança, ele reta. A relação de confiança entre órgão soberania ruane. Também matu hope e te carba artigo cerne condições ser roto, mas tenta tu compreende que o artigo 106 né intenção legislador mas danela forma de governo mas cari que la reta maioria parlamentar para sustenta aprovação nem programa orçamento geral do estado voto de confiança boa ser né minha mão no cari e opção vai da selo e daí saiu na prática normal e tem a constituição durante daí. Ok, doutor, cari agora mostro diferenças interpretação da Constituição de Líbia, artigo 106, né? Kari tem legislador sira e a Assembleia Constituinte lahare ba ia particularidade sira nessa. Mas bem, doutor que te responde lá e tuir lá programa tuir mai na fatin hamuto ko hau doutor Avelino e a programa grande entrevista. Happy Fast, belo uja ba minuto wanulu, ba centavos sanulo de. Timor Telecom, ita hot dunia ligação. Hai Lili. Halo saya Magne. Hai John, how le ela livro? How gosta los atu le manual né? Tamba bela ajuda a no serviço. Nega. Menurut saya Magne. John, ola hate nega. How livro né manual ba servidor público sira. Servidor público mak saya, no menor servidor público no é tão sinibe. Servidor público mak emasira de serviço a função permanente e administração pública. Manual né how repang se sepap, vai ir ao ter discussão fokus grupo com a liberdade de acesso à informação nian e hoi usi. Oh, nega, então menor de objetivo mak saya. Meu objetivo, primeiro, é contribuir para o conhecimento servidor público com a importância, liberdade de acesso à informação. Segundo, contribuir para o conhecimento servidor público com a ensaio de dever ou de fornecer informação pública, mas órgão Estado IHA, para cidadão e dever, mas precisa informação com a assunto específico rumah, mas órgão Estado de IHA. Wow, meu objetivo fura close. Sim, fura Duni. Também bela ajuda e tem servidor público sira pode fornecer informação para cidadão e da nebedet, mas precisa informação com o assunto importante rumah o seu órgão Estado ida. Oh, nega, então informação no canal fosse televisão, rádio, no jornal, nega. Lá é belo. E a diferença é a informação entre notícia ou informação público e a contexto liberdade de acesso à informação. Oh, não nega. Então, Lili vai explicar mais qual a diferença entre notícia e informação pública e a Anessa é belo. Notícia cata, reportagem com o acontecimento atual que assunto interessante ruma, mas possai livros e mídia, anessa jornais, televisão, rádio, para conhecimento público. Informação pública cata, fatos que buat ruma, mas cidadão sira precisa, que órgão Estado com o assunto específico do facto sira que dalabar órgão Estado produz, rai nominês, formato, anessa, documento, inclui relatório, carta, resultado, levantamento da survey, estudo viabilidade para projeto RUMA, mapas,
gráfico, resultado pesquisa, resolução político, comunicado imprensa, contratos, nota estatística, no dados. Exemplo, ao uso do Ministério Obras Públicas, CONABA, resultado estudo viabilidade, do projeto construção estrada civil bato aileu. No total orçamento gira, aloca do projeto refere, já tinha 2016, no totina 2017. Também você tem curso de informação sobre o governo Sira? Nessa nebelo, ita nudar cidadão, ita tem que ter informação hirakne, usi ita de governante Sira. Wen hira ita husu bebek informação hirakne baita de governante Sira, mak Sira sei tahu kodi lahalo tang korupção ita de rai, ita de nação sei sai desenvolvido dia piutan. Uau! Então dia pura Pérez. Obrigado, Bara. Olá! Sabia que o cartão de crédito Benuvisa Gold Classic chegou a Timor e que este é o meio de pagamento para usar aqui no estrangeiro? Agora já pode pagar a crédito com toda a facilidade e segurança, mesmo quando vai para fora do país, seja uma viagem, um hotel ou uma compra especial, e até através da internet. Chega de andar com carteira com muitas notas e moedas. Peça já o seu cartão de crédito Benuvisa Gold Classic e aproveite melhor a vida. Cartão de crédito Benuvisa Gold Classic, agora em Timor. Fila fale hamutu ko ami ya Estúdio 2 Jemen bebora dili na fatin ya programa Grande Entrevista. O Dr. Avelino Coelho e Dr. Júlio Crispim e a Praia dos Coqueiros. Seu doutor, itareba diferenças, interpretações para o artigo 106 Constituição da República. Cari no momento na Assembleia Constituinte, lá por menores ou particularidades cerne com que halo com que moço lá tem polêmica, mas interpretações que carik bele lá com que ladum e a propriedade dia para a itenia comunidade. Doutor Forni Hanoin. Sim, quer dizer, artigo 106 nia ladum polêmico. Também nia foram opções, né? Sim. Primeiro mais votado ou aliança de partidos com maioria parlamentar. Depois de partidos no mesmo que assento e parlamento, né? Para depois o presidente procede para artigo 85, né? Nomeação ou for posse. Agora, artigo 106, né? Quando o dia mais votado não significa tem maioria simples ou maioria absoluta. Quer dizer, e nem é pelo que dá lamba governo minoritário. Desde que não consegue reter apoio parlamentar para sustentar a aprovação do programa, orçamento do Estado ou estabilidade governativa. Agora, valores no BMI Tatau e artigo 109 nem barraua nessa avançado demais. E tinha democracia. Mesmo que te colher com a separação de poderes, você não é outro, você não é mais. Sistema de BMA que te carusa, presidencialista que semi-presidente que parlamentar que será, né? Mas bem, se fosse uma redação, artigo 109, mas na altura, a Assembleia Constituinte, halo discussão, mas que a que dá a rescisão do programa de governo, los cala, bele, lo que diz que halo apresentação, também ia número 1 se aula sala, colheria lá necessário a aprovação. Sim. Apreciação. Sim, mas bem, no fim, antes a remata Loron Lima, qualquer bancada bela apresenta moção de rescisão. E da nema que lo que dá para o governo minoritário ser belmono. Escala. Também nema que mostra artigo 112 e tatau neva a Assembleia Constituinte na altura mostrau e da ne. Escala. Implica demissão do governo quando o programa governo reta rescisão
duas vezes consecutivas. Yeah. Agora, artigo 106 em si lá de um polêmico. Porque se fosse lá ia disposições de rejeição de CARIC, o governo minoritário para apresentar em programa, liu. Governação em 5 anos. Sim. Como está adopta valores e princípios que dia a democracia lá os dia. Então, ainda nem começou famoso com que é mahalo interpretação uma casa em si de 106. Sim. Agora, 106 né for opções. Sim. Cata, por exemplo, o governo ida lá depois Niamono, os calai. Sim. Presidente belemos bolo na fati, partido nebe maca mais votado, a tu forma faltan governo da lida, os calai. Para o insani a tu bele buca fale formato ida, conjuntura foi ida que nem beleta fale maioria parlamentar. Quer dizer, ida nemos belo que dá lá bem na ba. Carik nia lá bele lo zona, nia rasi que lá coido uniona maca bele ba alternativa ida. Segundo mais votado nebe ia aliança nebe ia maioria parlamentar. Quer dizer, 106 né lá de um polêmico bah. Sim. Mas betul doutor Nhare se ia processo nebe lá segunda vez a apresentação do programa do 7º governo se na fatin rejeita dalam dia kliu ne mak ida nebe. Hanoi e tinha povo, e tinha líderes políticos ira. Sim. E a capacidade a ele ultrapassa situações ira nessa né. E sempre a opção nebe magia saída constitucionais da escola. Sim. Hanoi se carik. Segunda vez no programa rejeitado, presidente se bele for na fati confiança, ba partido mais votado, oportunidade ida tampar bele buka tok dala, ou insa bele angraria. Condições de bema que dia, bele ia maioria parlamentar, bele li hosi dala incidência parlamentar, ou bele ba inclusão, ou bele mos coligação fon ida, que bele forma fale governo fon. Sim. E cada que se partido mais votado lá coisa uniona, belemos, presidente convida a aliança maioria parlamentar para formar governo, que nem saídas constitucionais. Mas nem prevê a Constituição? Também muito atento. E tem a Constituição lá concisa, né? Mesmo italiano regimento parlamento artigo 135, vos escolher com a ideia, mas lá colher cari, não sei. Programa rejeitado né? E logo hira que tem mais fale. Nem vos lá dia né ba. Sim. Também que tem a Constituição lá prevê claro, mas e tem práticas constitucionais lá nessa ela. E nem tem bolo de precedentes. Também how refere, por exemplo, quando quinto governo, quando mão cair relacionada com os mãos, justo ninia resignação, escola. Sim. É uma balo interpreta de encata bloco coligação lá retena, balo de lá, mantém na fati, mas bem permite naquela altura formação do sexto governo. Sim. Quer dizer, e da neca e tem precedências. Também mesmo que a Constituição lá aborda claro, né, também é preciso regulamentos complementares. Mas nem outra competência presidente da República. Presidente da República, né? Também é sempre ouvir os partidos com assento no Parlamento e o artigo 112, número 2, escolher essa neca, né? Para garantir o normal funcionamento das instituições democráticas, o presidente que decide. Quer dizer, a Constituição foi canário para o presidente da República. Hanesan jurista, hanesan líder do partido IDA, conceito nebe que bele hatoba presidente da República Karik onsa alternativa saída maka bele hatoba. Se aula sala foi ndadão e a Associação Combatentes Brigada Negra hatoba nia conceito ou nia proposta carta aberta de aliança, né? E a conceito ou ia Hanoi tolu ne beserato. E também hare Hanoi tolu ne ida nebe maka viável lioba ia estabilidade, paz e tama povo la coia to karik la coia na to desestabilidade e tenerai. Agora a questão né? E tenerai né? E também é estável ela. Sim. Também é clarifica que
que também discute questões constitucionais, formação de governo, demissão de governo, e lá bahir lá trâmites constitucionais, né, dia. E mais processo de aprendizagem política, democracia, vai trazer todo, para ir lá bom. Para a Bairua, e tem líderes fundadores da nação, serne, nessa, lá e na cari, situações nessa emoções, e ona referências de soluções. Sim. Também que paz, estabilidade buat kata kita. Constituição buat selo kita. Formação de governo humano, demissão buat serne. Quando tu ir trâmites constitucionais, né, constitucional. Agora, opções barak. Ida hawa indi ang kata, presidente bel bolo fali primeiro mais votado na fati, escola. Sim. Tentativa ida tan, atu bel tamane magi aí tinha maluco para setores sociedade para kuliah com a diálogo bem relevante e a situação ainda nem. O ensino belo que falei diálogo com líderes outro, escola. Liu bahira ita kuliah com a formação governo, o ensino que partido lima nebe e assento e parlamento, escola. Bele tour para ultrapassar a situação ainda nem. Sim. Então, o governo nara o insama ka itatutal e temos saída constitucional. Se cari partido mais votado mas que pronto hau la coiona, hau lá iona condições para formar governo, presidente nie teto nie kenar, nie teto ba nie competências constitucionais. Sim. Nie bele bolo segundo partido ou aliança dos partidos com maioria parlamentar para formar governo para estabilidade governativa lá na FATI para ele responder à aspiração do povo. Sim. Se por acaso o presidente sente que o processo político de Belao e a tubele for na FATI confiança vai partido mais votado, nós respeita bolo de angkata aliança parlamentar Parlamento Nacional se dia clio ne bolo líderes antigo líderes 74 o partido e assento parlamentar atual o diálogo nemos também considera saída constitucional tanto se caric e processo idane maka presidente tem estabilidade tuire doutor Nihare precisa que lá alternativo ho na fatin bolo partido mais votado segundo mais votado. Sim, se cari para condições ser lá bele doni, escola bele mos bolo segundo mais votado. Para halo iniciação processo foi ainda, né? De constituição de governo. Então, não saída ser nem bela ela. Agora, o insama que partido sira nebema que ia assente parlamento sira vai receber um convite presidente de sira bela halo discussão nebema que dia halo abordagem nebema que dia condições saída precisa ser discutido na escola. Para lá bele lá é claro depois tofa rupturas, né? Também não encata Constituição federal ela. Também que prevê o artigo 112 se quando a demissão do governo está bloqueada lá. Escola. Se governo ida mono e tabaque das eleições antecipadas, mas bele, lá os catacla bele. Mas agora tô janeiro, escola. So bele halo convocatória ou marcação de datas para eleições antecipadas quando dissolução do parlamento. Quando o parlamento é dissolvido, também, sobre ele dissolve o parlamento, mas a condição é uma crua. E depois, belemos resultado nessa na fatinde. Também, e tem esse sistema partidário na escola. Quer dizer, partido se concorre em 2017, ele concorre fila falou today. Então, resultado bel sai nessa, a não ser formas de conjugação de forças fome. Mas também o povo mag decide a eleição legislativa 2017
e povo se dareba mensagem povo nian povo akarak atu ukun hamutuk. Portanto, partido sira não é tão centro parlamentar ukun hamutuk. Mas na realidade labele também governo de minoria e a maioria parlamentar. Dia Clio. A mensagem é claro. E nós, saídas constitucionais hoje, né? A referência a prática constitucional, né? Belhalamos aprendizagem, exercício da nossa própria democracia. Sim. Para itarecatar. Situações sérias percebemos na fatem. To vai e hawanoi kata. To vai hira. Makita beli condições para partido ida bela mana maioria simples escola. Se tareba aritmética política, portanto, itare kata ka composição aritmética ini, portanto, senarte PLP o conto ia 35 cadeiras e bancada governo, portanto, 30 cadeiras. Mas se tareba ia pensamento população nian tambah sira forte na mensagem kata ukon hamutuk mas labele ukon hamutuk idane bele muda aritmetik politik idane kala tuire ponto de vista nessa ema política. Perspectivas bara. Sim. Bele muda, belemos la muda, belemos diecliutan na escola. Também maka ita tentare kata ita ni sistema partidário, ita aplica sistema de barreiras na escola. Sistema de barreiras ni dia. Mas vemos elimina número de partidos de mesmo ato reta assento parlamentar. Então dificulta ali manobras de angariação de apoios parlamentares. Se fosse parlamento nema partidos barak maka ia neva la escola. Sim. Manobras ou esforços ato belheta apoio parlamentar faciliu. Mas o partido balo cadeira ida, balo cadeira rua. Mas salo coligação antes da eleição. Se por exemplo possibilidade depende ba partido se carrega eleições antecipadas agora. Sim. Mas partidos que xira. O todo hanoi ba forma bloco ida. Ou partidos botam mesma guia. Sim. Bele dada partido que será muito roto. Então, resultado das eleições antecipadas de bele for resultados diferentes, né? Bele muda mos ninia situação de números nebe mas nebe para ver lá da. Se tareba é artigo 108, tanto o primeiro-ministro alore programa vai governo. Se por acaso e a segunda vez mais primeiro-ministro se lá vai apresenta nia representante mapa viola aquele artigo 108. Também e tinha constituição colhia de submeter programa de governo para parlamento. Sim. Depois ia artigo da fala magdia primeiro-ministro ia halo apresentação de 45 minutos manecari. Se aula sala. Sim. Então, e nem tendamos interpreta, claro. Sim. Submetene primeiro-ministro mas tem embarasica bele delega competências. Lá claro. Pois. Niamos lá claro. Agora, se te liga fala de tem halo apresentação 45 minutos, mas primeiro-ministro tem vá, né? Itália e regimento do Parlamento Nacional indiano. Então, quer dizer, primeiro-ministro bele bahalo apresentação 45 minutos, depois bele delega fala competência, ba fala ministro ida para defender. Quer dizer, idane e a possibilidade. Mas idane mostra a interpretação. Sim. Tanto a interpretação não kata se lá ba a rejeição mai é primeiro dia que era. Ne onsa ne la laisliu atalo interpretação ainda né. Hauni Hanoi quer dizer ita tenta compreender escola. Portanto, ita liga artigo 108 ho regimento do Parlamento União be fode kata primeiro-ministro ia período be atuculia 45 minutos. Quer dizer que nem tem que vá. Ni halo apresentação, mas depois nível delega para falar ministro da Cielo que não vai para defender. Depois da apresentação. Sim. Lá os labá. E se te colhia com a referendo programa né
ia prevê que a Constituição. E tem a Constituição no primeiro referendo. E o artigo 66 nem colhia ainda claro, né? Sim. Colhia com o referendo e a número 3 colhia com a competência órgão soberania balo ne bem maclabele ba referendo. Sim. E número 5 dihan referendo ne tem que regulado por lei. Sim. Agora, e tem lei se dá o que é. Sim. Também maca precisa halo o lei do referendo para depois hareto que a lei referendo ne maca determina assunto saída mak tem ba referendo hodi haremos só questões balo ne mesmo colher e a disposições balo ne colher com limites da revisão constitucional. Sim. Questão balo belo de referendo, questão balo bem para Sim. depois então lei do referendo que tem que ir a ulo para depois permitir materialização do referendo. Sim. Kari que hanesan líder en jurista timoroan atubele situação política ne atubele laudia kliutan e turi constituição ne beia mensagem seida metafoba liliu partido lima ne beia e assento parlamentar. Hanoi kata setor sociedade bara kuliah kona necessário diálogo na escola. Sim. Hanoi ia dalam na escola. Também, por exemplo, bahira governo lori fale programa bahalo fale apresentação da rua, o insam bahalo concertação de esforços na escola. Para depois belehetan maioria parlamentar para sustenta, né? Sim. Passagem do programa de governo. Se cari baklabele na escola. Maka la consegue duni. Hauni hanoi kat ho inisiativa presidente da República ninia. Belemos líder sira turamutu na escola. Sim. Bele buka tok forma consensual na escola. Saída mas bem sempre saídas constitucionais. Quer dizer, dá para aquela na escola. Quer dizer, por opções para aquela. Para depois bele garanta estabilidade governativa e o desenvolvimento lá bom na fato. Obrigado, Dr. Avelino. Durante horas ida ao meu estúdio 2, vamos ao Dr. Júlio Crispin, uma e tem kata kau itenia iteruania entrevista bele o mínimo foi explicação itu com a interpretação que lahanesan com a artigo 106 e em geral com a Constituição da República. E tem kata hoi tenia entrevista hoje itabarak bele nang uituan compreende saída makakara ko si tenia Constituição da República liliu e artigo 106. Teria tan obrigado pela presença em estúdio GMN. Boa noite, muito obrigado. Obrigado. Ouvintes, telespectadores GMNian, Toba Rohani tenia programa grande entrevista hamut ko Dr. Avelino, homos o Dr. Júlio Crispin, docente husi Direito Universitas Timor-Leste, e tem kata que ho explicação nabe Dr. Nairua fo ho interpretação de daknian, e tem kata que todo bele hateno ituan onsa lalauk husi Constituição República nabe e tenia legislador sira fo hela baita. E tem kata ho entrevista hoje bele hanesan hetan concertação política nebe diak e nós precisa diálogo nebe intensivo comunicação política entre líderes sira atu bele nune hetan solução nebe diak pa Moris diak pa Constituição Estado nebe honação nebe diak liu pa Moris diak povoni tempo en mai magnidet hawa muto ko colegas nebe serviço e programa grande entrevista ato obrigado barak e loro diak.